Bom dia a todos. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Hoje a gente não vai fazer leitura de livro, não vamos analisar mercado aberto, nada. Desculpa a voz, é que tá cedo, né? A garganta não acordou ainda. Hoje o que a gente pretende fazer, né? O que eu pretendo fazer é mostrar para vocês a prática do Wyckoff, tá? O que seria a prática do Wyckoff? Como que a gente vai identificar no mercado os movimentos? O que a gente vai fazer nos movimentos, né? Então, esse primeiro dia de Wyckoff na prática, eu vou ensinar vocês a gente começar a identificar esses movimentos no mercado real, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai para o mais fácil que tem para identificar os movimentos, questões de gap e tudo mais. Vamos no índice mesmo, vou botar no gráfico diário aqui só para vocês entenderem, tá? Tem que pôr no FUT porque ele vai mostrar o contínuo. O FUT, gráfico diário. Deixa as linhas aí, depois eu explico para vocês o que elas são, tá? Então, o que a gente tem que entender? Então, a gente, primeira coisa, esqueçam, eu sei que vocês não estão vendo os candles por causa da tela 4K, mas não se preocupem com isso. A gente quer entender o movimento, a gente não quer ficar vendo candle agora, tá? Então, agora nós vamos focar nos movimentos. Deixa eu só abrir um material aqui para ajudar vocês, para lembrar vocês um pouco do que a gente tem que procurar. Então, vamos lá, livros, off, acumulação, distribuição, tá? Então, vamos lembrar rapidinho como são os processos de acumulação e distribuição. Então, na acumulação, a gente tem a fase A, que é a fase, né, que a gente para o movimento anterior. Então, a gente tem a fase A, onde... Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Para ir acordando. Então, a gente tem o movimento da fase A, que é o movimento onde a gente para a fase anterior, tá? Aí a gente tem a fase B, que é a construção da causa, onde a gente tem uma lateralização do mercado. Esquece os nomes, tá? A gente vai falar muito dos nomes, mas esquece. A gente tem a fase C, onde a gente faz o teste. A gente tem a fase D, onde a gente começa o movimento, mas ainda dentro daquele rangezinho máxima e mínima construída na fase B. E a gente tem a fase E, onde a gente inicia o movimento ascendente, que é a nova tendência, tá? Isso na acumulação. Estou falando bem devagarzinho, bem simples, tá, pessoal? Sem falar muitos nomes, que é para vocês gravarem isso na cabeça de vocês. Então a gente tem um movimento que a gente faz a parada do movimento anterior na fase A. Na fase B, a gente vai ter a construção da causa. Então a gente tem a construção da causa na fase B, onde a gente tem os testes, tá? Na fase C, a gente vai ter o choque, né? E na fase D e E, a fase D já a tendência dentro do range e a fase E a tendência fora do range, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai ter que procurar. Vou puxar aqui para o lado dessas imagens. Então, é isso que a gente vai ter que procurar no gráfico agora. Então, vamos começar pelo input e a gente vai entender bastante isso, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vamos lá do Covid. Então, o Covid é um evento que acaba bagunçando um pouco o gráfico, tá? Mas a gente tem o movimento de queda, aí a gente tem a parada da queda. Aqui no caso, quem está vendo já o 2.0, ele faz um movimento de Wyckoff. Pega esse movimento e traz ele para horizontal. Vocês vão entender que ele é um movimento bem parecido. Aqui já estava mais difícil de identificar, não tem problema. Aí o que ele faz? Continua o movimento de alta. Aí ele faz uma parada do movimento máxima, faz a mínima. Aqui ele não chega a vir fazer um teste aqui embaixo. Isso mostra, né, ó, a venda climática. Aqui embaixo, a venda climática ela foi aqui, ó. Isso mostra que tem bastante força, tá? Eu colocaria até que a venda climática foi aqui e aqui foi um teste, tá? Aqui um secundário teste. Aí ele tenta fazer uma upthrust aqui, não consegue. Vem fazer um spring aqui, não chega a ser um spring, né? Chega a ser um outro teste porque ele não faz o rompimento. Ele rompe essa máxima, né? Faz o jump across the creek, faz o pullbackzinho aqui para fazer o teste e segue o movimento. Então, olha como a gente teve um processo de reacumulação aqui perfeito, tá? Perfeito que eu digo assim, bem visualizado. Aí ele continua o movimento.
Aí o que que ele faz aqui? Aqui ele faz um processo de distribuição que a gente teria que jogar isso num time frame menor. Mas ó, ele faz um processinho aqui de distribuição, tá? Que ele, na verdade, ele faz na diagonalzinha aqui, ó. Pode até como se fosse um canalzinho de baixa no diário, tá? Então ele faz isso aqui, ó. Tá? Então ele faz o movimento dessa forma. Não tem problema, tá? Só que ele não tem força suficiente para fazer. Aí a gente consegue até falar assim, não, mas isso aqui pode ter sido uma reacumulação. Pode, porque eu posso ter tido esse processo aqui, ó, né? Onde eu tive aqui a venda climática, tive testes, o Spring, ver testar o Spring. Eu posso até utilizar isso aqui como a máxima. Eu tenho aqui topinhos relevantes. Ele fez o Spring, fez o teste do Spring, veio romper a máxima, fez o teste do Creek e rompeu. Nesse caso, pela construção da causa, a gente deveria ter um movimento maior. Mas o mercado é soberano. O mercado decidiu que a partir desse ponto, de 130 mil pontos, tinha que corrigir. Então, ele corrigiu, tá? Aí ele faz o quê? Quando a gente... Aí aqui ele já começa a desconfigurar um pouco no gráfico diário. Ele até fez um movimento aqui, mas se você jogar no gráfico, se a gente jogar no gráfico, por exemplo, de 240, seria o H4, de voltar lá, a gente já consegue identificar melhor. A gente já consegue identificar que tem um processo aqui, ó. Tá? Ele fez como esse processo? Em forma de canalzinho, ó. Ele fez em forma de canalzinho. Você faz um canalzinho de baixo aqui, ó. Começa a identificar que eu tive aqui até um TAD aqui, ó. Um Updraft After Distribution aqui, tá? Eu tenho até, posso até estender esse canal para cá, né? Ele ainda não conseguiu um TAD aqui, fez outro TAD aqui. Aí depois que ele veio perder aqui embaixo, ó. Tá? Então, às vezes é um pouco mais difícil de identificar. Por isso que vocês têm que treinar a vista de vocês, tá? E o que que ele está fazendo agora? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar o que o índice está fazendo agora. Eu vou botar no diário para ficar mais fácil, tá? Então, vamos pro diário. Dá um zoomzinho aqui, tá? E o que que ele está fazendo agora? Então, ele veio de uma tendência de baixa. Então, ele me deu uma tendência de baixa, certo? Ele me deu a tendência de baixa. Veio fazendo parada preliminar. Então, eu tenho aqui, ó. Parada preliminar, parada preliminar, parada preliminar. Aqui ele tentou fazer um processo, a gente jogar na H4, que teve um processo de redistribuição, onde é que eu tive um uptrust, after distribution, e o mercado continuou caindo, tá? Então você consegue ver. Se você jogar, por exemplo, quer ver, ó, essa queda toda, ele fez várias estruturas. Então, cada paradinha dessa no diário, se você jogar nos 60 minutos, é uma distribuição. Cada paradinha dessa no diário, nos 60 minutos, é uma acumulação, né? Ou nos 15 minutos, tudo isso aqui, ó. Isso aqui é uma acumulação, provavelmente no H1. Isso aqui é uma acumulação, provavelmente, é uma distribuição, provavelmente no H4. Isso aqui é uma distribuição, tá? Então você vai conseguir identificando isso aos poucos. Tá? Vamos fazer o básico. Então, fez parada preliminar, olha lá, fez outra parada preliminar. Então, que ele continua caindo, continua sendo parada preliminar. Aí aqui começa a ficar interessante, porque aqui eu já tenho esse topo aqui, ó, é maior que esse topo aqui, tá? Então eu já tenho aqui, ó, uma tentativa de parar o movimento, tá? Então, o movimento vinha descendente e aqui já começou a lateralizar. Como que eu sei isso? Pelos topinhos, tá? Ou pelos fundos, é que aqui no caso dos fundos ele continuou caindo. Então aqui eu tive o quê? Parada preliminar, né? Parada preliminar. Aí aqui eu tive venda climática. Aqui eu posso até falar que eu poderia ter tido aqui um spring, tá? Então, parada preliminar. Eu tenho esse topo ali, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó. Então, vou marcar a caixinha aqui com o topinho aqui do rally e o teste do Selling Climax, né? Então, Selling Climax, rally e tudo mais, você vai marcando, vai notando. Aí o mercado vai andando. Olha como ele lateralizou. Aí veio fazer o quê? Não teve força para romper aqui. Então, quando chegou aqui, ó, quando chegou nessa região, pessoal, ó, nessa região,
Você vê que ele não teve força para fazer esse rompimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir testar essa região de fundo. Tá? Então, ele testou a região lá em cima. Veio testar a região de fundo. Olha lá. Testou a região de fundo. Tentou romper o fundo. Não teve força. Absorveu todo esse volume do fundo. Tá? Absorveu todo esse volume de fundo. Fez aqui, se você jogar no H4, a gente vai ver que aqui ele fez um spring. Fez o spring, veio testar o spring e segue o movimento de alta. É isso que a gente tem que tirar como importante. Vamos lá então, pessoal, continuando aqui na paradinha técnica. Então, o que acontece? A gente estava vendo aí, né, que ele estava fazendo o processo de acumulação, fez o spring. Quando faz o spring, o que ele faz? Você lembra? Então vamos lá, vamos pegar aqui um processo de acumulação, tá? Então, quando ele faz o spring, ele vai fazer o que? Ele vai testar a máxima. Ó, ele fez um spring, o last point of support. Aí ele vai testar a máxima para tentar fazer o quick, né? Que é para poder fazer o movimento ascendente posterior. Então, o que a gente está esperando que o índice futuro faça agora? A gente está esperando que ele venha fazer o quick nessa região. Então, a gente tem aqui 110 mil pontos. Então, a gente está esperando que ele venha fazer esse movimento, fazer um teste nessa região, né, no quick, para depois iniciar um movimento de alta. Então, aqui a gente tem um processo de acumulação ou distribuição bem clássico. Por que distribuição? Porque ele pode falhar nesse movimento, voltar para dentro, isso aqui passa a ser um uptrust. Aí ele vai vir testar a região de fundo. Por isso que a gente sempre fala na análise técnica. Se ele falha de romper num lado, ele vai testar romper o outro. Então, ele testou aqui a oferta aqui embaixo, consumiu toda essa oferta de venda aqui embaixo. Agora ele vai testar aqui para ver se tem vendedor suficiente ou se o caminho está livre para ele continuar o movimento. Se nesse teste dessa região, né, o player ou os players que estão acumulando nessa região perceber que já não tem mais oferta aqui para segurar o preço, que o caminho está livre, o caminho de menor resistência de alta, a gente vai ter um mercado de alta. Tá? Então é isso que a gente vai esperar para os próximos dias, né, para ver como que ele vai fazer esse rompimento. Eu vou mostrar mais uma estrutura dessa para vocês, bem interessante de acumulação em Bradesco. BBDC4, tá? E depois o exercício que vocês vão fazer é, vocês vão pegar essa ideia, ó, salva aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, botar em tela cheia, tira uma print e guarda esse desenho, tá? Vou pegar o outro aqui para vocês. Processo de acumulação, peraí, de distribuição, né? Distribuição, peraí. Ah, tá aí, distribuição, tá aí. Tá? Então, salva, tira um print e guarda. Processo de acumulação, eu mostrei para vocês, acumulação, agora, acumulação. Tira o print, salva, para depois utilizar, tá? Esse desenho. Então, o que vocês vão fazer? Vão começar a rodar, roda o Ibov, pega os ativos do Ibov, que são os ativos com maior liquidez. Movimento anterior. Last point of último ponto de suporte, venda climática, né? Aí aqui a gente tem rally automático, teste, ó, vou botar aqui uma linha lateral aqui, ó, teste, uma tentativa de spring, porque a gente acha que é uma tentativa de spring, sem volume. Que isso identifica? Identifica que eu já não tenho mais ninguém querendo vender aqui. Então o player pensa assim, já não tem mais oferta de venda, já comprei tudo que o mercado queria me vender nessa região de preço. Então agora eu vou testar se ainda tem gente querendo vender na máxima da congestão, na máxima da acumulação. Onde é a máxima da acumulação? É aqui. Então o mercado agora está testando para ver se ainda tem oferta no mercado, para ver se ainda tem gente vendendo ativo para ele aí. Se ele identificar que não tem mais resistência suficiente nessa região, o mercado vai começar a andar, tá? Tentando romper essa região, ele teria que romper essa região, fazer um pullback e seguir. Lembrando que o mercado ele pode fazer um pullbackzinho um pouco antes aqui e seguir também, não tem problema, tá? O ideal seria ele romper antes, né? Mas como ele veio já muito esticado de muitas barras, é possível que ele venha fazer um teste aqui embaixo e subir. O importante é que ele não pode fazer o quê?
como eu tenho essa região aqui, ele não pode vir fazer esse pullback e tocar e segurar aqui. Se ele segurar aqui, provavelmente ele vai vir aqui nas mínimas de novo, tá? Então, a ideia é que ele faça esse movimento. Vamos aguardar como que ele vai fazer. Então, vocês veem como a gente consegue identificar as regiões. Você não precisa saber nome, você não precisa saber o que que é uptrust, o que que é teste, o que que é isso, o que que é aquilo. Você precisa identificar aqui. Movimento de baixa, lateralizou, marcas mínimas e marcas máximas. E comece a identificar o que que o preço faz nessas regiões. Ah, ele fez um teste sem volume. Ah, é que ele fez o volume veio caindo aqui, ó, né? Ele fez o teste aqui com um pouquinho de volume, ele fez esse teste com muito volume, então aqui ainda tinha muita oferta. Se eu tenho muita oferta, o mercado vai vir de novo testar para ele ver se nesse meio tempo aqui ele conseguiu consumir, chacoalhar e derrubar todo mundo, consumir todas as ofertas. Aí ele viu que consumiu as ofertas, né? E ele começa a puxar o mercado para testar a oferta nessa região. Tá? É isso que vocês têm que entender. Essa é a lógica que vocês têm que entender. Então, um videozinho hoje, 16 a 15, 16 minutos é curto, só para vocês entenderem isso. O próximo vídeo a gente vai começar a esmiuçar mais isso. Eu vou rodar o Ibov com vocês, a gente vai olhar ação por ação. Então, eu vou começar a ver as homologações americanas, índice americano. A gente vai começar a fazer vários Wyckoff na prática, dividido por setores. Então, o próximo eu vou fazer ações brasileiras. A gente vai rodar as ações brasileiras e vai tentar identificar esses pontos que a gente vai observar mais de perto, tá? Por que que eu falo observar mais de perto? Então, você está olhando aqui, ó, o gráfico diário do Bradesco. Você identifica que ele está fazendo isso aqui, né? Um possível spring, o que que você vai fazer? Joga no 60. Aí você vai lá nos 60 minutos. Olha que interessante. Estamos falando do mesmo ponto, tá? Os 60 minutos está aqui, ó. Aí os 60 minutos você vai achar o que aqui? Você vai achar outra estrutura, ó. Dentro daquela estrutura, ó, você tem um movimento de baixa, um movimento lateral e um movimento de alta. Se você botar a máxima e mínima desse movimento lateral, onde ele tentou romper, você consegue identificar uma outra estrutura nos 60 minutos. Então, uma acumulação dentro de uma acumulação, onde ele tenta fazer o rompimento aqui e faz o rompimento da máxima. Então, você consegue comparar aqui. Depois que ele faz esse teste, você vê que ele praticamente não fechou abaixo aqui dessa região. Você pode comprar o rompimento desse teste, o stop aqui embaixo, e carregar aonde? Na máxima da estrutura do diário. Então você teria todo esse espaço para andar, para tentar carregar esse ativo até a máxima lá do diário. Então o mercado começou a andar, deu uma trabalhadinha aqui, demorou um pouco, veio tentar estopar aqui, ó, e foi andar. Aí aqui você vem trazendo o teu stop, tá? Você pode vir trazendo o teu stop pelo H1, ou pode vir trazendo o teu stop pelo H4 lá. E ele foi testar lá o outro lado da estrutura. Então é isso que a gente vai procurar. Tá? Então, nos próximos vídeos, a gente vai começar a tentar identificar esses tipos de entrada. Entrada no spring, entrada no rompimento da acumulação ou da distribuição. Então, o exercício que eu peço para vocês agora é voltar aos ativos, começar a olhar os ativos, tira o zoom, olha aí pelo menos um ano de ativo no diário, tenta identificar essas regiões de mudança, puxa o zoom para o 240, que é o H4, puxa o zoom para o 120, puxa o zoom para o 60, comece a identificar o que está acontecendo nessas regiões, tá? E o que está acontecendo nessas regiões que você pode aproveitar. Então, por exemplo, nesse movimento de subida aqui, ó, eu tive um processo de reacumulação aqui, ó, tá? Eu tive um processo que ele lateralizou, tentou fazer um spring e continuou o movimento de alta. Se eu jogar isso aqui no 15, provavelmente eu vou conseguir ver esse movimento aqui, ó. Aqui, ó, que interessante. Vamos marcar, tá vendo? Ó? Então é isso que vocês têm que fazer, começar a identificar. Então você só vai baixar o time frame para 15 minutos, 5 minutos, tudo mais, quando você começar a identificar esses movimentos num time frame maior. Porque aí você vai procurar a sua entrada num time frame menor. E aqui você tem um movimento, você teve o creek, você teve a compra no teste de creek, stop aqui embaixo, carrega. Deu uma trabalhadinha aqui, cansou um pouquinho, deu um trabalhinho, mas foi, tá? Então a gente consegue fazer essa análise facilmente, ok, pessoal? Então fica aí o trabalho de casa para vocês. E mais para frente aí hoje eu vou tentar gravar mais alguns episódios do Wyckoff 2.0. E essa semana ainda eu vou tentar gravar amanhã mais um Wyckoff na prática aí para a gente continuar fazendo essas análises, estudando a metodologia a princípio básica do Wyckoff. Depois a gente vai
aprimorando mais essa nossa leitura, tá ok, pessoal? Obrigado a todos aí. Não esquece de curtir o canal, não esquece de curtir o vídeo. Compartilha aí com a rapaziada. Um abraço a todos e até mais.